Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje um dos maiores advogados criminalistas do país, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ele atua na defesa de investigados na Lava Jato e assinou um manifesto com críticas à operação. Cotado para ser ministro da Justiça de Michel Temer, o nome de Mariz de Oliveira acabou sendo descartado depois de uma polêmica entrevista em que discordou da maneira como é feita a delação premiada. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor. Obrigado. Talvez seu cliente mais famoso, eu não mencionei aqui, aliás, de quem o senhor é amigo muito próximo, é o próprio presidente em exercício, Michel Temer. O senhor foi advogado dele a vida toda? Nós somos amigos há 40 anos, mais ou menos, e durante todo esse período, em razão das atividades públicas, políticas públicas, ele é um homem público, algumas questões surgiram e eu atendi o Michel profissionalmente, sempre como amigo, mas o acompanho nessa sua jornada política de 40, 35 anos para cá. Hoje, atualmente, não há nenhuma investigação envolvendo Michel. Ele foi, há pouco tempo, ofendido pelo Ciro Gomes, pelo homem público Ciro Gomes. Tivemos que entrar com uma queixa-crime. Essa queixa-crime está em andamento. Na verdade, então, hoje a atividade em relação a Michel que eu tenho é tocar, levar avante esta ação penal privada que ele moveu contra o Ciro Gomes. O presidente não é investigado na Lava Jato, mas já houve diversas menções ao nome dele por parte de delatores, né? O Decídio do Amaral, por exemplo, disse que ele foi o responsável pela nomeação de alguns diretores, o João Henrique, depois o Jorge Zelada, que foi diretor internacional da Petrobras. Também houve menções dele no celular do Léo Pinheiro, né? Que era o presidente da OAS, dizendo que tinha dado 5 milhões de reais para Michel Temer. Algumas dessas menções... Não, para Michel não. Para a campanha, para o partido, para a campanha, e ele disse que se tratava de uma doação legal, devidamente declarada ali na contabilidade dele. Alguma dessas menções preocupa o senhor? Alguma delas pode ser futuramente objeto de investigação? Não, já foram todas esclarecidas, até por intermédio de uma petição que eu elaborei, entreguei ao ministro Teori. A verdade, em relação à delação do Delcídio, o que Delcídio afirma é que essas duas pessoas citadas por você teriam sido indicadas por Michel, o que não é verdade. Michel era presidente do partido, ambas as pessoas, ambos os diretores da Petrobras, um deles nem chegou a sê-lo, foram indicados para os cargos pela bancada do PMDB mineiro. E como o Michel era presidente do partido, ele tomou conhecimento porque a bancada levou a ele os dois nomes. Ou seja, ele foi consultado. Foi consultado, na verdade nem consultado, ele foi comunicado de que esses dois nomes seriam indicados. O João Henrique não teve seu nome aprovado pela própria ex-presidente Dilma, presidente afastada, que à época exercia cargo no Ministério, e depois veio o nome do segundo indicado, também, na mesma maneira, indicado pela bancada de Minas e comunicada a indicação ao Michel Temer. Foi isso que ocorreu. Isso está explicado numa petição ao ministro Teori. Mas a investigação da Lava Jato chegou já aos principais caciques do PMDB, né? Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Cunha. Parece que sim. Então, o Temer não chegaria a ele, quer dizer, primeiro não chegou a ele e nem teria por que chegar. Na verdade, não há nenhuma suspeita, não há nenhum indício, não há nenhuma acusação que o envolva com a Lava Jato, de forma que por essa razão não chegou a ele. Todos esses podem ter se beneficiado da Lava Jato, mas não o presidente. Eu não sei. O Ministério Público não age levianamente. Se o Ministério Público está imputando alguma atitude, alguma conduta ilícita, é porque algum indício deve haver. Mas eu não examinei, não conheço o processo, não posso dizer. Mariz, o senhor está aqui como advogado, mas poderia muito bem ser como ministro da Justiça. O seu nome era o favorito do presidente interino Michel Temer, mas acabou sendo descartado depois dessa polêmica entrevista que o senhor deu ao jornal Folha de São Paulo, com críticas à Lava Jato, né, a como era feita a delação premiada. O senhor se arrepende dessa entrevista? Não posso me arrepender daquilo que eu falei. Eu quis dar a entrevista, fui procurado, aquiesci da entrevista, as perguntas ocorreram e as respostas também. Eu não poderia deixar de responder
exatamente de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com o que eu sempre pensei. Eu já havia assinado o documento, eu já havia dado entrevistas anteriores, dei uma entrevista longa ao jornal Estado de São Paulo, falando das minhas restrições à maneira pela qual a Lava Jato está sendo conduzida. Entendo que a Lava Jato tem prestado um serviço importante ao país, acho que a corrupção tem que ser combatida assim. Acho até que vocês, jornalistas, possuem ou possuíram e possuirão um papel fundamental nisso, porque vocês têm ajudado as autoridades a pôr a público tudo isso que tem ocorrido no país. Agora, acho que esta luta contra a corrupção, o combate à corrupção, a punição eventual dos culpados tem que ser dada e feita e elaborada exatamente de acordo com os termos legais. E houve alguns excessos da Lava Jato que eu e mais 105 colegas apontaram num determinado documento. Então, o que o senhor está dizendo é que a Lava Jato cometeu ilegalidades? Não chegam a ser ilegalidades no sentido de abusos arbitrários, mas chegam a ser condutas que ficaram à margem da lei, no sentido de não obedecê-la estritamente. Por exemplo, a questão da condução coercitiva. A condução coercitiva, de acordo com a lei, só se pode dar quando alguém intimado não comparece. Não comparece e não justifica o seu não comparecimento. O que está se fazendo hoje, na minha opinião, é algo à margem da lei. Quando não se intimou a primeira vez, mas já se conduz coercitivamente. Então, isso vale também no caso do ex-presidente Lula, quando ele sim, foi mas conduzido como ele, coercitivamente. mais tantas pessoas. Porque o caso dele, obviamente, o é o mais caso dele notável, mais notório, né? é o mas emblemático. Houve um excesso, então, naquela condução coercitiva. Essa condução coercitiva, e o excesso foi determinado, a condução coercitiva é determinada pelo Judiciário, não é? A Polícia Federal apenas cumpre a ordem. A Polícia Federal não faz isso de livre e espontânea vontade, ela cumpre uma ordem. É o juiz Sérgio Moro quem determina. O juiz ou qualquer outra autoridade judicial determinou a condução coercitiva e não sem antes ter tido não deu a oportunidade para a testemunha, no caso o acusado, a testemunha, comparecerem perante a autoridade. O senhor criticou muito também a delação premiada, né? O senhor disse, e eu cito aqui, quem está detido não tem vontade, a vontade é sair da cadeia. E o senhor chegou até a fazer um paralelo com a tortura. Na tortura fala-se mais depressa porque a pessoa está apanhando, mas fala. Na delação demora mais um pouco, mas acaba falando também. A delação premiada, da maneira como está sendo feita, com investigados presos, é uma forma de tortura? Não é uma forma de tortura física, mas é uma tortura psicológica, é óbvio que é. Prender alguém para que alguém fale alguma coisa, retirando-lhe a liberdade, cerceando-lhe a vontade, isso é uma coação moral, psicológica muito grande. E é óbvio que é. Eu me espanto que pessoas me indaguem sobre isso, não é o seu caso, eu estou falando de um modo geral, porque isso é de uma obviedade tão grande. Alguém preso tem a sua vontade íntegra ou tem a sua vontade abalada pelo desejo de sair da cadeia? O Marcelo Odebrecht finalmente vai falar agora, depois de uns 9 meses preso, acabou sucumbindo. Outros falam mais depressa. E há muitos que dizem a verdade, mas há muitos que mentem. E quando esses que mentem, eles estão prejudicando terceiros. Porque eles estão acusando injustamente e, em razão da sua mentira, medidas já são tomadas contra esses terceiros, de forma que eu acho que esta maneira de se buscar a verdade, ela precisa ser repensada, porque ela traz injustiças e ela faz muita gente sofrer. Agora, o senhor não se arrepende dessa entrevista, mas o senhor se tornou, obviamente, alvo de críticas depois dessa entrevista à Folha de São Paulo, essas foram suas palavras, né, comparando a delação premiada à tortura. O Ministério Público errou? O senhor teria como barrar a Lava Jato, se fosse o ministro da Justiça? Em hipótese alguma. Alguém tem como barrar a Lava Jato? Ninguém. A Lava Jato está sendo conduzida, como deveria ser, pelo Poder Judiciário. Pelo Ministério Público, pelo juiz, pelo Ministério Público e a polícia executando. Assim é tripartição dos poderes. Eles julgam, investigam, processam e julgam. O Executivo executa e o Legislativo legisla. Isso é tradicional no direito constitucional brasileiro, desde Montesquieu.
É a tripartição dos poderes. No mundo inteiro é assim. Como o Executivo pode interferir no Judiciário? O ministro da Justiça liga para o juiz Moro e diz assim, juiz, não faça isso. Ele dá voz de prisão em flagrante na hora. Mas aí é uma série de delações dizendo que houve tentativas, inclusive as gravações do Sérgio Machado, né? E o aprovar leis, ou então nomear ministros. E o Judiciário reagiu. E a Lava Jato está aí. Não há como. Pode haver tentativa de tudo. Mas o senhor entendeu a postura do presidente interino Michel Temer ao não nomeá-lo? Uma questão política, não é? Uma questão política, naturalmente, ele quis preservar o início do governo de críticas, e aí ele me falou, com toda a franqueza e honestidade, que ele preferia que eu ficasse afastado, e foi isso que ocorreu. Aí me ofereceu o Ministério da Defesa. E o senhor não quis? Aí não. Por quê? Porque eu não sou ligado à área, porque nasci advogado, sempre trabalhei com a questão criminal e via no Ministério da Justiça uma oportunidade de eu tentar fazer alguma coisa pelo sistema penitenciário, algo também relacionado ao combate ao crime organizado, que tem que ser feito, algo ligado ao combate à pirataria. Então, nada a ver com a Lava Jato. Essas outras áreas que seriam a sua prioridade. Mas nem poderia. É uma coisa que foi criada, foi desenvolvida, e o que eu posso fazer é negar a possibilidade do ministro da Justiça ou do Executivo se envolverem com a Lava Jato. O senhor tem falado com o presidente interino? O senhor fala com ele regularmente desde que ele assumiu o poder nesse último mês? Regularmente não. Ele não tem tempo. Eu já tive contato com ele após ele ter assumido, mas não regularmente. Não tem tempo para muita conversa. Tem que tocar as coisas do país, que não são poucas, e nem isentas de problemas. E qual a sua avaliação desse primeiro mês, né? Ele acabou de completar. Bem, acho que as coisas estão indo bem. Nós temos que ter alguma paciência. Eu acho que a equipe econômica que foi escolhida por ele é o que havia de melhor no país. Tenho muita fé que as coisas se resolvam. O Michel Temer é um homem muito centrado nos seus objetivos. Ele sabe que o país hoje está numa encruzilhada e ele vai tirar o país dessa encruzilhada, vai recolocar o país nos eixos. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A gente estava falando há pouco das delações premiadas e agora a mais esperada é a de Marcelo Odebrecht, né? Ele já começou a prestar os depoimentos aos investigadores, a Força-Tarefa da Lava Jato, deve apresentar os documentos. O que o senhor espera dessa delação premiada? Será algo bombástico? Vai trazer revelações importantes que ainda não vieram a público? Não tenho nenhuma ideia. Não advogo para o Marcelo Odebrecht, nem sei se as pessoas muito íntimas e ligadas a ele sabem o que ele vai revelar. Mas tem contato com todos os advogados? O resto tudo é especulação. Ninguém revela absolutamente nada. As pessoas mantêm sigilo, aliás, um sigilo necessário, até o momento da homologação da eventual delação que ele venha fazer. Marisa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu na semana passada a prisão, aliás, já havia pedido, mas esse pedido veio a público na semana passada, a prisão de Renan Calheiros, Romero Jucá, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-presidente José Sarney, né, o uso de tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, sob a alegação de que eles agiram para obstruir a Lava Jato. Nós sabemos, pelo menos parte desse pedido se motivou pelas gravações do Sérgio Machado que vieram a público. Pelo que se sabe publicamente, óbvio, até agora, há motivos para esse pedido de prisão? Não. Na minha avaliação, não. Pelo que eu sei. Se há coisas que não foram reveladas, nós sobre elas não podemos opinar. O que eu sei é que houve, por parte destes indicados por você, declarações, manifestação de opiniões a respeito do que está acontecendo em termos de Lava Jato. Não há, na lei, nenhum dispositivo que permita alguém ser preso por delito de opinião. Agora, se houver a manifestação concreta de alguma ação, de alguma conduta visando atrapalhar a Lava Jato, as investigações, etc., aí é outra questão. Mas, pelo que os jornais noticiaram até agora, eles estavam nas conversas emitindo as suas opiniões. Isso não é motivo nem justificativa para a prisão de ninguém. Mesmo a intenção de tentar provar uma lei para coibir a delação premiada de investigados presos? Mas nem a intenção de matar alguém leva alguém para a cadeia. Intenção.
Mas o senhor acha que o Procurador-Geral da República faria esse pedido de prisão se ele não tivesse algo mais robusto contra essas três pessoas? Eu quero crer que ele possa ter alguma coisa assim, porque ele é um homem muito sério, é um procurador que tem levado a coisa com muito rigor, mas com muita base fática. Ele não é nenhum nenhum procurador que haja de forma leviana, de forma sem ter razões para a sua ação. Eu creio que ele deva ter razões ainda não expostas pela imprensa. Por outro lado, é difícil imaginar que ele tem uma bala de prata contra cada uma dessas 4 pessoas, cada uma dessas 4 figuras políticas, e isso não ter vazado ainda para a imprensa, mas isso né? Eu já não sei. Acontece. O que eu posso lhe dizer é isso. Eu creio que ele deva ter motivos suficientes, maiores do que esses motivos declarados para pedir a prisão. Porque, eu repito, ele é um procurador extremamente sério, extremamente consciencioso, extremamente responsável. O caso do Eduardo Cunha é diferente dos demais, porque mesmo afastado da presidência da Câmara, ele continuou agindo principalmente, no caso dele, no Conselho de Ética, fazendo as manobras que a gente já sabe. Ele estaria, dessa forma, descumprindo a decisão do Supremo? Qual decisão do Supremo? De afastá-lo do mandato, de suspender o seu mandato, de afastá-lo da presidência da conhecimento. Câmara? A imprensa especula que ele está articulando-se, mas isso eu não tenho base, não sei se ele está fazendo. Ao que parece, não houve nenhuma manifestação, nenhuma reação, nenhum pedido por parte do Ministério Público que coibisse eventual conduta do Eduardo nesse sentido. Não é do meu conhecimento. Eu acho que se ele estivesse agindo contra a Lava Jato, querendo prejudicar as investigações, isso já teria vindo à tona e o Ministério Público já teria tomado providências. Doutor, o Supremo reagiu ao vazamento desse pedido de prisão, né, que a gente estava falando no bloco anterior, do Renan Calheiros, do Cunha, do Sarney, do Romero Jucá. O Supremo encarou como uma forma de pressão indevida do Ministério Público, né? Julga que esse vazamento teria vindo do Ministério Público, inclusive um deles, Gilmar Mendes, veio a público dizer que aquilo era uma brincadeira com o Supremo. O senhor concorda com o ministro? Eu não sei se o vazamento se deu via Ministério Público, eu não sei disso. Mas é uma forma de pressão para o Supremo decidir logo, ou se torna uma forma de pressão a partir do momento que é público, né, que vira público? Eu não acredito em pressão desse naipe para o Supremo. Pressão porque algo foi vazado, e não sei se foi vazado pelo Ministério Público, não vejo por que se acusar o Ministério Público disso. O Janot disse que não, né? O vazamento em si não pressiona os ministros. Os ministros são homens suficientemente preparados, suficientemente experimentados nas lides jurídicas, sabem como a imprensa muitas vezes age, sabem como a opinião pública muitas vezes também age, de forma que eles, entendo eu, eles estão blindados em relação a eventuais pressões. Mas na vida real é possível imaginar isso, doutor? Porque mesmo que eles fiquem completamente blindados, imunes à pressão da sociedade, da opinião pública, mesmo nesse momento de clamor público, de combate à corrupção, do juiz Sérgio Moro, que tem virado herói, quer dizer, o Supremo não tende a tomar decisões talvez mais ousadas ou nessa direção? Por causa do momento, ele fica completamente imune a esse cenário? Eu acho que a decisão ousada do Supremo será negar as prisões, exatamente porque a opinião pública espera que as prisões sejam decretadas. E acho que o Supremo pode, sim, tomar decisões ousadas nesse sentido. Não acolher o desejo ou o pseudo-desejo da opinião pública. Mas acolheu, por exemplo, o afastamento do presidente Eduardo Cunha. Alguns juristas disseram que isso seria até uma forçada de barra na Constituição, uma reinterpretação. Qual é a sua avaliação sobre esse caso? Eu acho que foi mesmo algo em excesso. Aí eu não concordo com o Supremo. Legalmente, acho até que o deputado Eduardo Cunha perdeu condições de presidir o Congresso Nacional. Mas quem tem que decidir isso é o Congresso. Mas quem teria que decidir seria o Congresso Nacional. Agora, se o Supremo agiu desta forma, pressionado, curvando-se à opinião pública, eu já não sei. Essa é uma questão muito subjetiva. Qual a sua impressão? A minha impressão é que eles entenderam que poderiam afastá-lo dentro da legalidade. E aí,
a justiça, a beleza da justiça, a beleza dos conflitos é exatamente a existência do conflito. Alguém que pensa desta maneira, alguém que pensa ao contrário. O fato do Supremo ter decidido de uma maneira não quer dizer que o Supremo tenha sempre agido corretamente. E o fato de se discordar do Supremo não quer dizer que essas vozes discordantes estejam certas e o Supremo errado. Isso é democracia, isso é dialética. Um pensa assim, outro pensa assado. Agora, é claro que prepondera quem? A vontade de quem? A decisão de quem? Não é minha, nem a sua, nem a do Supremo. É a do Supremo. Agora, se ele acertou, se ele errou, você terá opiniões absolutamente contraditórias. Uns achando que sim, que errou, ou que acertou, e outros achando, ao contrário, que errou ou que acertou. O que o senhor acha dessa interferência maior do judiciário no legislativo, né? E a gente tem alguns casos do afastamento do Eduardo Cunha, da prisão do Delcídio do Amaral, agora desse novo pedido de prisão dessas outras figuras políticas, Renan, Romero Jucá, Sarney e Cunha, que o Supremo também terá que julgar. Quer dizer, o judiciário é obrigado a agir quando o Congresso deixa de desempenhar sua função? Com relação às prisões, não é uma interferência indevida. Quem prende é o judiciário. Mas é uma tomada de decisão que o Supremo é chamado a tomar, né? Que às vezes o próprio Congresso não faz o expurgo. Não, mas não para prender. Mas não para prender. Aí não, prisão não. Prisão tem que ser o judiciário. Com relação a outros exemplos que você deu, eu concordo. Talvez esteja havendo uma intervenção, vez ou outra, indébita, por parte do judiciário nas coisas do Executivo e do Legislativo. Está se falando muito em excesso de ativismo do Poder Judiciário. O ativismo judiciário. O ativismo judiciário, O judiciário tem que ter ativismo dentro dos limites da sua competência. Quando esses limites são ultrapassados, há, sim, razões para alguma preocupação. E eu concordo com você que é preciso que o Supremo e o Judiciário, de um modo geral, retornem às suas funções naturais, que são aquelas de dizer o direito. O Judiciário diz a lei. Qual é a lei que tem que preponderar neste conflito de interesse? Esse é o papel do Judiciário. Mas quais são os riscos? O que provoca preocupação eu vou nesse contar caso? para você o que provoca preocupação. É um excessivo ativismo do Judiciário que possa levar a um autoritarismo do Judiciário. E eu não estou me referindo só ao Supremo. Quando eu falo em poder judiciário, eu estou me referindo ao Supremo e ao juiz da sua cidade. A primeira instância. Da primeiro grau. Todo o Judiciário. Mas o senhor enxerga esse movimento? Ainda não, mas eu tenho algum receio. Porque o senhor falou muito... Porque o juiz, ele tem a caneta. A última palavra é sempre dele. Graças a Deus, o judiciário brasileiro se mantém ainda muito dentro dos limites das suas funções, de dizer o direito. Se esses limites começarem a ser ultrapassados, as preocupações devem crescer e nós devemos alertar o judiciário de que este excesso, essa ultrapassagem de limites é perigoso para a democracia. Porque o senhor falou muito no equilíbrio, né, entre os poderes, na tripartição, desde Montesquieu, só que a gente sente agora um momento em que o Executivo e o Legislativo estão muito fragilizados e o Judiciário naturalmente cresce nesse momento. Parece que todas as decisões são dele, ou passam por ele de alguma forma, passam pela instância judicial. Aí tem uma explicação histórica, né? Todo momento histórico conturbado dentro de um determinado país leva à intervenção do judiciário. Porque a conturbação, os conflitos, as agitações só podem ser dirimidos ali. Você tem razão também nesse sentido. Agora, é preciso que a intervenção do judiciário se dê mesmo para acabar com o conflito. E só para acabar com o conflito. Não pode interferir no meu dia a dia. Não pode interferir no seu dia a dia. Não pode exceder esses limites, porque aí vai interferir na vida da sociedade, como que ensinando a sociedade o que ela deve fazer. E esse não é o papel do judiciário. Agora, eu pergunto ao senhor, há risco de gerar conflito com algum outro poder? Há risco de crise institucional, nesse caso, por exemplo, das prisões? Porque o Senado imediatamente reagiu, né, com aquele espírito corporativista, o espírito de corpo. Senadores do governo e da oposição imediatamente negaram. Não há motivo para a prisão de Renan, de Jucá, dos seus colegas, né, dos seus iguais. Quer dizer, o senhor enxerga aí algum início, algum risco de crise institucional? Nessa questão de prisão, não, porque aí, como eu disse, é o judiciário que prende.
Você pode não concordar, mas aí não... Agora, em outras hipóteses, o Congresso pode reclamar e talvez com razão. Por exemplo, a questão do afastamento do Eduardo Cunha. Aí não foi um ato puramente judicial, no sentido de que a competência para aquele ato, de forma notória, de forma pacífica, é do Judiciário. Aqui não há passividade nisso, porque uns entendem que a competência é do Congresso e outros entendem que o Judiciário agiu certo. Então, aqui se criou um início de conflito entre os poderes. Mas, quer dizer, o Judiciário agiu com alguma intenção política aí também? Não sei dizer. A intenção eu não sei lhe dizer. Eu sei que ele Mas agiu... a decisão teve um cunho político. Acabou tendo. Toda decisão envolvendo pessoas públicas, envolvendo partidos, envolvendo ideologias, tem um caráter político, né, obviamente. Mas esse caso, você veja bem que há quem diga que o Congresso que poderia ter afastado Eduardo Cunha. Há quem diga que não, que é o Judiciário. Mas aí o Congresso não faz, né? Talvez o Supremo tenha sido chamado e obrigado a agir, porque o Congresso, para suprir a ausência de atitude da omissão, exatamente, a omissão do Congresso, por causa justamente das sucessivas manobras do Eduardo Cunha no Conselho de Ética. A omissão é errada e ela acaba justificando a interferência do Judiciário. Né? O Senado chegou a enviar um parecer ao Supremo no final da semana passada, dizendo que, mesmo no caso de afastamento de parlamentares, tanto deputados quanto senadores, a última palavra tem que ser da Casa, da Câmara ou do Senado. É lógico que o Supremo pode acatar ou simplesmente ignorar esse entendimento. Qual a sua avaliação? Rigorosamente, se quiser levar a questão ao pé da letra legal, é o Congresso Nacional que é competente. Mesmo no caso de afastamento, porque no caso de prisão já é assim, né? O Senado, a Câmara tem que referendar aquela prisão que aconteceu no caso do Delcídio. Quem determina a prisão é o Judiciário. Mas aí o Senado, no caso do Delcídio, também, acho que até 24, 48 horas depois, eles têm que votar, referendar ou não. No caso do afastamento, então, deve ser assim também. O afastamento, eu vou ser franco com você, eu tenho minhas dúvidas se o Supremo poderia ter afastado. Eu tenho a impressão que o afastamento, eu não posso garantir a você, porque eu não sou especialista em direito constitucional. Eu advogo no crime há 50 anos. Mas me parece que a competência para o afastamento era do Congresso. Nessa semana, em falar nisso, né, haverá mais uma decisão importante, que é finalmente o Conselho de Ética deve julgar o relatório que pede a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. O senhor acha que ele escapa desse processo político, ou esses novos processos em que ele pode se tornar réu novamente no Supremo, a mulher dele se tornou réu? Eu não saberia dar uma opinião, mas há uma no sentido carga político muito isso grande, influencia. Há uma carga muito grande, uma carga política grande, e parece que há uma carga factual, fatos que justificariam também muito grandes. Ambas as cargas, a política e a factual. Há fatos, objeto de denúncia, são 3, né? São 3 denúncias, né? Ele já é réu num processo, aí e mais 2 denúncias, ou 3. E mais 2, são 3 denúncias ao todo, e agora ele vai ser julgado se ele vai se tornar réu no segundo processo no Supremo. Eu acho que há muita pressão fática e há uma pressão política muito grande. E é interessante, como é que se dá esse divórcio, né, entre o que acontece no Congresso, quer dizer, os amigos, os colegas Eduardo Cunha ainda tentam salvar o seu mandato, e a opinião pública, né? Esse é um dos motivos pela crise de representatividade? Qual o impacto disso? Eu diria que isso é uma das questões mais cruciais do país hoje. Quer que eu diga? Sim, claro. Eu digo, eu não me sinto representado pelo Congresso Nacional. Infelizmente, não há bons deputados, não há bons senadores, claro que ousar. Mas o senhor votou em algum, claro. Eu votei em alguém que eu nem me lembro quem foi. Eu não me lembro quem foi. Eu votei na Luiz Erundina, a quem eu dedico não só os meus votos, como minha admiração e meu apreço, porque acho que não é a única, obviamente, mas faz parte de um pequeno grupo dentro do Congresso Nacional, que tem uma visão de bem comum, uma visão de pátria, uma visão de civismo, que a diferencia, juntamente com seus companheiros, dos demais deputados e senadores. Há informações de bastidores de que o governo Temer atua para blindar, para salvar
o mandato de Eduardo Cunha, né? Tem toda aquela história da reunião com o PRB, da Thieron, que daria aquele voto de Minerva lá, o voto decisivo. Não pega mal para muito mal para um governo novo tentar agir em prol, a favor do Eduardo Cunha? Eu não sei, eu não concordo. É o que se tem, né, de informações de bastidores. Não, mas eu não concordo com essas informações, eu não sei. Está se falando isso, mas será que é verdade? Eu não sei. É o que dizem as fontes, né? Eu não sei se essas fontes são dignas de crédito. Não sei quais são essas fontes, em primeiro lugar. E eu não sei qual a base factual dessas fontes. Por que estão dizendo isso? O que o governo tem feito para proteger o Eduardo Cunha? Foi uma reunião, né, com o Márcio Pereira, que é do PRB, partido da deputada Thieron, né? Reuniões pode ter havido? Ela simplesmente sumiu do mapa, não atende os jornalistas, não fala com ninguém, já são especulações. Vamos esperar os próximos dias dessa semana. O senhor é advogado também do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, que é descrito pelo Ministério Público Federal como operador do Eduardo Cunha, né? Ele seria responsável, segundo o Ministério Público, novamente, por lavar os ganhos ilícitos do deputado Eduardo Cunha. Como o senhor responde a essas acusações? Bem, primeiro, ele não é doleiro. O Funaro sempre trabalhou no mercado, dono de uma das grandes corretoras, então não é doleiro. As relações dele com o Eduardo Cunha são relações antigas, de amizade, e eu não tenho nenhum elemento que me leve a entender que ele, como a imprensa tem dito, opera com o Eduardo Cunha. Não tenho e nem conheço nenhuma acusação contra ele nesse sentido. O Ministério Público nunca fez nenhuma acusação nesse sentido. Forma que nós estamos aguardando se é que haverá alguma acusação. Na denúncia contra Eduardo Cunha no Supremo, ele foi descrito como operador. Mas ele não foi acusado de nada e nem está sendo alvo de investigação. Agora é que, em razão de buscas e apreensões, ele vai prestar um depoimento, que eu não sei a data, perante a Polícia Federal. Mas eles são amigos, eles têm relação, eles se conhecem, mas ele nunca agiu como operador do Eduardo Cunha. Nunca me contaram nada sobre isso. Nem ele, nem Eduardo e nem terceiros. Eu não sei. Doutor, 2 ministros do governo Temer já caíram assim nas primeiras 2, 3 semanas, acusados de criticar ou de envolvimento ou de tentar obstruir a Operação Lava Jato. Primeiro foi o ministro do Planejamento, Romero Jucá, depois da Transparência, né, esse nome simbólico, Fabiano Silveira. Há outros investigados, ou pelo menos mencionados na Lava Jato, que ainda continuam no Ministério, né, Jadelveira Lima e Henrique Alves, além de outros. Foi um erro ter nomear ministros investigados na Lava Jato? Isso não fragiliza o governo? Eu acho que, sobre o aspecto político, a repercussão de uma nomeação desse tipo é ruim. Mas, sobre o aspecto jurídico, porque todos nós temos presunção de inocência, não houve erro nenhum. Eu posso, politicamente, correr riscos de nomear alguém. Agora, juridicamente, eu estou agindo certo, porque não há proibição, ao contrário, há uma presunção de que aquele nomeado, embora investigado, é inocente. De forma que eu não vejo erro jurídico, ilegalidade nenhuma. Agora, os principais caciques do PMDB são investigados na Lava Jato, né? Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, o Edson Lobão e por aí vai. No sentido de envolvimento em corrupção, é possível dizer que o governo Temer é melhor do que o PT? Eu acho que essa avaliação de melhor-pior sobre esse aspecto é muito perigosa. O que eu acho e que eu sei é que o mundo político, a vida política brasileira está muito contaminada, quer pela corrupção, quer pela levar vantagem de qualquer natureza, quer pelo descaso, pelo desapreço pelas coisas nacionais, pelas coisas públicas da nação. Eu acho que nós estamos precisando, sim, de uma reforma política grande. E essa reforma política passa pelas pessoas. Mas isso não é nem prioridade, acho que de nenhum governo, nem do governo Temer. Fala-se em reforma da Previdência, talvez haja outras prioridades. Talvez muitos políticos, incluindo o presidente Temer, queiram esta reforma. Agora, há obstáculos grandes a serem vencidos. E eu diria a você que a grande reforma é pessoal. A grande reforma é ética. O tecido ético da sociedade está esgarçado. Então, as pessoas têm que se rever, tem que fazer uma autoanálise para mudar suas condutas, para mudar suas posturas. Eu acho que talvez houvesse por parte das pessoas que acreditavam, que apoiavam o impeachment, de que se a presidente Dilma saísse, fosse expurgar parte dessa corrupção. E logo que o novo governo assumiu, vieram à tona aí, pelo menos quase um caso por dia,
também sempre relacionados à corrupção e pessoas muito importantes, pessoas-chave, pessoas muito ligadas ao presidente interino Michel Temer. Então, quer dizer, nesse sentido, não são todos que se beneficiaram dessa corrupção, ou pelo menos os partidos que estavam no poder, PT, PMDB, PP, da corrupção na Petrobras, no setor elétrico? Não, o que nós estamos assistindo é que o envolvimento com a Petrobras, o envolvimento ilícito e ilegal, ele foi democratizado, né? Eu vou mudar Realmente um pouquinho. houve o espectro é muito grande. Infelizmente, pessoas de várias tendências, de vários partidos se envolveram com a Petrobras. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. O senhor acha que o PT é mais corrupto do que os outros partidos? Não, não acho nada. Não. Essa avaliação é muito arriscada, muito perigosa, muito leviana de se fazer. É sim, não é não. A verdade é que há inúmeros políticos pertencentes a todos os partidos que estão envolvidos com corrupção. Essa é a realidade. Não importa esse jogo, quem ganha, quem perde, quem é mais corrupto, quem é menos corrupto. Nós temos que acabar com a corrupção. É isso que eu acho. Qual é o principal fator de instabilidade para o governo Temer? A Lava Jato ou a economia? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a economia. E eles estão procurando acertar. A equipe econômica é de primeiríssima qualidade. A economia causará, se forem acertados os seus trilhos, se a economia for posta nos trilhos, como todos nós temos esperança que isso ocorra, o país melhorará muito. Mas não é a Lava Jato. Mas é possível manter o foco na economia se a cada semana, ou se a cada 2, 3 dias sai uma novidade na Lava Jato? É possível conseguir maioria no Congresso, conseguir a calma? O que eu estou achando, se me permite a liberdade, a imprensa está tornando a Lava Jato uma questão nacional. A Lava Jato é importante que os corruptos sejam presos, punidos, desde que a eles seja assegurado o direito de defesa, mas a Lava Jato não é a grande questão nacional. A grande questão nacional, ela é ética, no campo moral e político, e ela é econômica. É isso que nós temos que nos preocupar e rezar. O Ministério Público, a Polícia e o Judiciário estão cumprindo o seu papel em relação à Lava Jato. A advocacia está cumprindo o seu papel, exercendo o direito de defesa para dar legitimidade às punições. Deixa isso correr. É só Lava Jato, é só Lava Jato. Vamos nos preocupar com o resto. Nós não estamos preocupados com o crime organizado que está por aí, nós não estamos preocupados com a exploração do menor, com a exploração da mulher, com as fronteiras que estão abertas e a arma está entrando, com a pirataria. Nós não estamos preocupados com essas coisas. Então, o senhor está dizendo que é dada uma atenção excessiva à Lava Jato? O que eu quero dizer é que não precisa essa atenção quase que exclusiva, porque os órgãos e as instituições competentes estão cumprindo o seu papel, Ministério Público, Judiciário e Polícia Federal. Doutor, assessores de Temer comentam que ele tem sido vítima de alguns senadores que votaram a favor do impeachment na última votação contra Dilma, mas podem mudar de ideia no julgamento final. O senhor acha que a presidente Dilma tem alguma chance de reassumir um mandato? Numericamente tem. Numericamente tem. O senhor vê com preocupação isso? O senhor acha que é uma possibilidade grande ou uma possibilidade remota? Eu acho que a possibilidade existe. Ela não é grande, ela é remota, mas ela existe. Matematicamente, ela existe. A presidente Dilma precisa de 8 ou 9 votos. Isso preocupa o presidente Michel Temer? Não sei. Deve preocupar, é claro. Ele quer ser o presidente da República. Ele tem um projeto para o Brasil. Ele quer recuperar as coisas mais importantes. Ele quer, pelo menos, encaminhar as grandes questões nacionais para o seu sucessor. Então, é claro que ele quer continuar no governo. A presidente Dilma disse numa entrevista na semana passada que a consulta popular, e eu estou citando a presidente, é o único meio de lavar e enxaguar essa lambança que está sendo o governo Temer. Ela deu indicações de que pode convocar um plebiscito se voltar ao poder para decidir se haverá novas eleições ou não, né? Isso seria uma moeda de troca com senadores que votaram favoravelmente ao impeachment na última votação. Qual a chance dessa ideia vingar? Eu acho um absurdo alguém de responsabilidade, ela é uma mulher de responsabilidade, é uma política, foi eleita presidente da República, embora afastada. Eu acho um absurdo se estar falando em eleições. Não se tem dúvida, não se pode ter dúvida dos prejuízos que uma nova eleição agora trará ao país. Em primeiro lugar, é uma ilegalidade. Não se prevê, não há lei eleitoral, não há Constituição que preveja uma eleição no meio de mandato.
Não existe isso. Então, nós teremos que fazer uma reforma legislativa, uma reforma constitucional. Imagine o que se terá de desgaste, de energia perdida só para a reforma. Em seguida, virão as eleições. Eleições que surgem do nada, não há preparo nacional para eleições, a sociedade não está preparada para novas eleições. Isto é, com perdão da palavra, uma grande leviandade falar-se em eleições agora. O senhor, qual foi o maior erro da presidente Dilma? Não sei avaliar. Não saberia avaliar. Eu tenho a impressão que ela colocou uma cortina de fumaça, ela tampou o sol com a peneira em relação a uma série de questões financeiras e econômicas. Isso teria sido, na minha opinião, um grande erro dela. Ela não contou à nação o que estava verdadeiramente acontecendo. Como advogado, do ponto de vista jurídico, as pedaladas e a assinatura desses decretos orçamentários constituem crime de responsabilidade? São motivos suficientes para afastar a presidente Dilma Rousseff? Claro que constitui. Ou foi um impeachment às avessas, como, aliás, já definiu o cientista político Cláudio Couto aqui? Primeiro, tem-se a vontade de tirar a presidente Dilma do poder e depois arranja-se um pretexto para tal. Essa vontade, eu não sei, porque não há instrumentos de avaliação da vontade popular, não se fez plebiscito. As pesquisas mostravam isso, né? A grande impopularidade era desgosto dela. com o governo, né? O governo não estava do agrado. Os erros isso é uma na economia, coisa. Na política. Agora, as questões factuais estão lá, as questões estão lá jurídicas presentes. Estão postas. Não tenha dúvida. São crimes de responsabilidade muito bem definidos na lei. Agora, é claro que há defensores da tese contrária. O ministro da Justiça, que hoje não é mais, o José Eduardo Cardoso, é um excelente jurista e tem a sua opinião, ele diz uma que opinião é golpe, né? responsável. Eu não acredito. Ele pode entender que os fatos não signifiquem crime de responsabilidade, mas golpe não é. Golpe não é porque o impeachment foi realizado até agora exata e rigorosamente dentro da lei. Dentro da lei eleitoral, dentro da Constituição. Então, golpe não é. O que pode ser é que não tenha havido uma correspondência, no entender deles, entre o fato criminoso e o fato ocorrido. É isso que eu ia falar. Alguns juristas chamam a atenção para esse fato, né? Que talvez a punição fosse muito maior do que os crimes alegadamente cometidos. Pode haver isso, uma desproporção, desproporcionalidade? Se eles consideram que houve crime, a lei fala do impeachment como punição. Ou dos delitos cometidos. Sim, delito ou crime. Houve o impeachment, é a punição do crime. Ou não houve crime, então não pode ter havido o impeachment, ou houve crime de responsabilidade e pode ser, e deveria realmente, o impeachment ocorrer. Como esse impeachment vai ser visto pela história? Como vai entrar pela história, né? Obviamente, o PT, a presidente Dilma, martelam nessa tese do golpe que a gente estava falando. Há alguma chance dessa tese prosperar, sobreviver? Olha, eu acho muito difícil a gente avaliar o momento que dirá a história, não é? A história. Nós não estaremos presentes na história para falar dela. Agora, eu acho que hoje me parece absolutamente certo que a presidente cometeu crimes de responsabilidade em relação aos quais ela está sendo, por causa desse cometimento, ela está sendo punida. E a punição legal é o impeachment. O segundo impeachment em menos de 30 anos abre um precedente grave, traz algum risco para a democracia brasileira? Não, ao contrário. 2 impeachments em 30 anos e a democracia está aí? Ao contrário. Isso é a solidificação das instituições e da democracia, ao contrário. Espero que não haja mais impeachment. Espero que não haja mais crimes de responsabilidade praticados por futuros presidentes da República. Mas a democracia sai absolutamente fortalecida disso. Não vejo nenhuma ruptura, nenhuma possibilidade de ruptura do cenário democrático. Ao contrário. A democracia está viva, está aí presente. O senhor vê riscos do presidente Lula ser condenado ou preso em algum desses casos que ele responde, ou de ter tentado obstruir lá, prejudicar a delação do Nestor Cerveró, ou no caso do apartamento no Guarujá, o sítio em Atibaia? Olha, há elementos, indícios suficientes em algum desses casos? Eu seria leviano se eu dissesse para você que há ou que não há. Eu não conheço o processo. Como advogado, eu me habituei, e assim age
todo advogado, todo juiz, todo promotor tem que agir dessa forma, sem conhecer os autos, sem conhecer as provas, a gente não pode opinar. Então, eu seria muito leviano. Não, eu não dou opinião com notícia de imprensa sobre o futuro de alguém, sobre condenação, sobre absolvição. Isso é uma leviandade. Eu gostaria de conhecer as provas. Aí sim, eu poderia dar uma opinião. O juiz Sérgio Moro virou herói para a parte considerável dos brasileiros. Já figura aí até algumas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Como o ministro Joaquim Barbosa, né? Como o ministro Joaquim Barbosa. Que hoje é um advogado, sabia? Pois é, que é um advogado, né? No Rio de Janeiro, agora veio para São Paulo. Falava tão mal da advocacia, hoje é nosso companheiro. E foi muito bem acolhido pela produção. Como será o juiz Moro se um dia quiser advogar também? Como o senhor enxerga o juiz Moro? Ele é competente, muito competente, conhece o processo como ninguém e é um dos juízes mais operosos que eu conheci na vida. Operoso no sentido trabalhador. Decide rápido, Tem impressão, decide rápido, decide volumes. Eu tenho a impressão que ele trabalha 28 horas por dia, 4 a mais. Então, a operosidade dele, eu discordo dele no que diz respeito a várias decisões, e esse é o papel da advocacia, né? Como o que, por exemplo? No que o senhor discorda? Por exemplo, discordo dessa determinação de condução coercitiva. A lei tem 4 ou 5 dispositivos possibilitando ao juiz a condução coercitiva do perito, da testemunha, do acusado, do jurado, desde que uma destas pessoas, tendo sido intimada, não comparece na primeira intimação injustificadamente. O senhor acha que o Sérgio Moro age politicamente? Não. Ou agiu politicamente em algumas ocasiões? Não seria também levantado da minha parte afirmar que sim. Por exemplo, quando ele divulgou a gravação lá da presidente Dilma, presidente... Não sei se agiu politicamente. Ele deveria ter mantido em sigilo essa gravação, na minha opinião. Foi um erro, como juiz. Ele se excedeu... talvez a sua vontade de trazer a público o que estava se passando na Lava Jato. Talvez tenha sido um excesso. Agora, eu não acho que o juiz Moro seja tenha que ser alvo de encômios exagerados e nem de críticas exageradas. Ele é um juiz operoso, competente, que comete acertos e erros. Qual será o legado da Lava Jato, Marisa? Eu espero que o legado da Lava Jato seja exatamente, além das punições àqueles que exerceram o direito de defesa e foram condenados, exerceram o direito de defesa, isso é fundamental que se diga, o legado é que essas pessoas saiam da vida pública. E um desejo, que eu não sei se empírico, se sonhador, um desejo que a Lava Jato sirva de exemplo para, pelo menos, diminuir a corrupção no país. Não sei se isso é sonho. Vamos ver, a história dirá. Espero que a gente esteja vivo até lá para ver também. Vamos então para o nosso pinga-fogo para encerrar essa entrevista. Eu falo o nome de alguém, uma palavra, e o senhor responde com uma palavra ou uma frase curta. Rodrigo Janot. Promotor muito trabalhador. Lava Jato. Movimento de limpeza do país, não sei se total. Teori Zavascki. Ministro respeitabilíssimo. Eduardo Cunha. Deputado extremamente articulador, mas extremamente controvertido. Renan Calheiros. Senador trabalhador, muito controvertido. Aécio Neves. Não o conheço. Não faço juízo dele. José Serra. Muito operoso, muito bom político e excelente administrador. Melhor ministro de saúde que nós tivemos. Geraldo Alckmin. Governador também extremamente trabalhador, sério, e um político que sobrevive a isso tudo incolumemente. Fernando Henrique Cardoso. Foi um excelente presidente da República, um intelectual que projetou muito o país. Presidente Dilma. Presidente Dilma, uma mulher de muita coragem quando lutou contra a ditadura, mas uma presidente que não correspondeu às expectativas. Ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula deu ao país uma visão voltada para o social que foi muito importante. E presidente Michel Temer, seu amigo. Um grande político, um grande homem público,
a quem eu deposito todas as minhas esperanças. Em quem eu deposito todas as minhas esperanças. Para um bom governo. Não tenho dúvida. Muito obrigada, doutor Mariz. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa uma hora de programa. Quase uma hora de programa. Eu que agradeço e tuas ordens. Está sempre convidado a voltar. Obrigado. E agradecemos você também que nos acompanhou até essa hora. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever todas as entrevistas pelo site, nos acompanhar também pelas redes sociais. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau.